Irmãos queridos, que a misericórdia divina continue a nos envolver na sua paz e na sua harmonia. É uma honra muito grande verificarmos no nosso salão corações tão amados. Alguns ainda não travamos contatos, mas desejamos, sem sombra de dúvida, transferi-los de lá para cá e vice-versa. Portanto, que a dimensão maior nos inspire e que nesta noite tenhamos a capacidade de realmente transmitir uma mensagem de alento, de esperança, de coragem, de força, para que saiamos daqui mais otimistas, mais motivados, para continuarmos a nossa tarefa de desabrochar virtudes, equacionar a nossa sombra e acelerar o nosso processo de redenção. Se conseguirmos êxito, meus queridos, nos daremos realmente, regiamente pagos pela misericórdia divina. O que nos moveu, qual a razão da escolha desta temática, são assuntos realmente que nos deixam, às vezes, pensativos. Não podemos negar a influência, o envolvimento, o carinho e a ternura que esses benfeitores amados, desenfaixados do mundo físico, têm por nós, na medida que nos envolvamos com o trabalho no bem. É o nosso desejo para que todos passem por essas experiências, porque, sem sombra de dúvida, vale a pena. A fé convicta, a fé na certeza absoluta de que somos espíritos imortais, numa experiência física, para realmente atingirmos, em breves tempos, mesmo que leve milênios, a plenitude tão ansiada e tão sonhada, né? É uma reflexão que nós vamos fazer na noite de hoje sobre o castigo do tempo. Uma expressão forte, obviamente, mas que nós vamos traduzindo paulatinamente para que possamos ter uma compreensão maior, né? Achamos essa foto uma beleza sem par, realmente, né? Por que não? Você me perdoa? Vocês vão ver como é extraordinário. Quando é que eu vou chegar nesse nível de compreensão e atingir o nosso objetivo? Nós estamos fundamentando o nosso trabalho em 3 obras excepcionais. A primeira dela, como sempre trabalhamos há muito tempo, já há 30 e poucos anos, no olhar, no viés da psicologia profunda, né? Que nada mais é do que a psicologia com alma, né? Retornando às suas origens verdadeiras e fundamentada no olhar sereno desse anjo azul-violeta chamado Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas dessa criatura que esteve entre nós agora, né? Nesse dia 10, iluminado em Cascavel. Não fazemos ideia, meus irmãos, do benefício que essa criatura trouxe para nós. Nós mesmos fomos testemunha desta vez e ficarmos pasmo. Quanto amor desceu das esferas elevadas para os nossos corações. Duvido que a gente não tenha saído de lá quase voando. Duvido. Então, Marlon Reckdahl escreve Cultivo das Emoções, fundamentado também na psicologia profunda, obra extraordinária que não pode faltar na nossa cabeceira, né? Publicado recentemente pelo Dr. Klinger, Auto Perdão. Também ele se fundamenta muito nas obras da benfeitora. E aqui está a obra que nós vamos trabalhar, o capítulo 7 da mesma, Iluminação Interior. Foi lançado aqui em Cascavel, meus queridos. Nós fizemos um seminário, Divaldo trouxe as obras, né? E nunca mais nos afastamos desses 30 capítulos de iluminação. Hoje nós vamos abordar o 7º. Deus queira que não precisamos ir até meia-noite para explicar as coisas. Acredito que não, daremos o recado em tempo menor. Um caminho sugestivo para não se perder tempo. Porque tempo, meus queridos, voltamos a enfatizar, é possível que o nosso já esteja esgotado. E estejamos vivendo hoje pela misericórdia divina que sempre nos ampara, né, nos amplia, nos dá uma nova oportunidade. A consequência maior do auto-perdão, autoconhecimento e a inabordável marcha da felicidade
Eu não sei se interessa, mas nós vamos abordar também o antídoto infalível para o ódio. Não sei se interessa. Vamos ver, né? O cantor solitário e a sua inapagável luz, e algumas considerações finais para que nós saiamos daqui realmente com o coração mais asserenado, mais em paz. E esse vai ser como perseguir esse objetivo até o final da existência. Queira Deus que desencarnemos trabalhando no bem, meus irmãos. É só isso que gostaria de receber da vida, desencarnar trabalhando no bem. É o que importa para nós, né? Todo o bem possível para nós projetado no nosso semelhante, porque sem o outro nós não vamos a lugar nenhum. E o mal da nossa geração, acentuam os benfeitores queridos, é a indiferença moral. Não é comigo, eu estou bem, o problema não é meu. Não, nós vamos ter que mudar o nosso ponto de vista urgente, ó, sem sombra de dúvida, né? O perdão assume um papel preponderante, meus irmãos, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Na mesma proporção, né? E nós vamos ver que a proposta é perdoar tudo, né? Isso é um diálogo entre o nosso querido Mestre Jesus e Simão Pedro, que nós devemos muita coisa a esse apóstolo. Porque no balanço que era feito à noite, depois de um dia de trabalho, quando o Mestre retirava-se meditativo, pensando nas coisas, o apóstolo se aproximava e perguntava as coisas que muitas vezes ele não entendia durante o dia. E o Mestre querido elucidava. Então nós temos uma dívida de gratidão imensa por esse apóstolo. Tanto é que a benfeitora querida Amélia Rodrigues publica 10 obras sobre o contexto crístico, realmente imperdíveis. Um trabalho de fôlego que eleva os nossos corações à altura, né? Perdoa as nossas dívidas, condição sine qua non, como perdoamos aos que nos devem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. E vamos provar como isso é verdade. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos. E nós fizemos todos antes de mergulhar na organização física, todos, de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Ponto fundamental. Certeza absoluta, porque nos foi mostrado que nós assumimos o compromisso de não contrair outras, né? Aqui está então uma introdução do Dr. Klinge, o aprendizado necessário sobre o perdão. Nós tiramos daqui, esta obra nos chegou esta semana na mão, por incrível. Ontem fomos a Capitão e fomos escutando o Divaldo Franco falando sobre o perdão. Digo, meu Deus, o que é isso, né? Sinal que nós estamos em sintonia com o assunto do momento, é da hora, né? A exigência da compreensão e da solução da dor, equacionada no perdão e auto-perdão através das proposições iluminativas do Mestre Jesus no viés do Espiritismo. Foi ouvindo de meus pacientes, diz o doutor, por mais de 16 anos, suas dores, seus medos, bem como suas conquistas e superações, que eu descobri que podemos ignorar tudo, até mesmo as experiências mais atraentes e prazerosas. Mas a dor não nos deixa apáticos. Ela exige ser entendida e atendida. Fundamental. Eu quero compreender o que é que esse evento quer dizer na minha vida. Porque não é possível que a misericórdia divina se equivoque. Jamais. Jamais. Dentre as muitas expressões de dor que clamam por ser elucidadas e resolvidas, percebi que a mágoa
tem um poder particularmente destruidor das esperanças humanas. Ao passo que vi de forma esplendorosa na minha vida e na dos meus pacientes o fantástico poder do perdão e do auto-perdão para a redenção do ser na experiência da vida. Coisa maravilhosa, né? Conclui ele dizendo: quando buscamos perdoar ou nos perdoar, nenhum auxílio chega de forma mais precisa aos nossos corações do que a proposta transcendente do Mestre querido, contida no seu Evangelho luminoso. Convido-lhe então para essa viagem interior na busca de apaziguar-se consigo. Razão que nós vamos ver porque te ajusta, te reconcilia, te acerta depressa com teu adversário maior, enquanto estás no caminho, na ascensão, na jornada evolutiva com ele. Né? Nós vamos ver isso agora. Primeiro acordo, meus queridos, a nossa premissa, fundamentada no terceiro livro da série psicológica, a Plenitude, onde a benfeitora analisa o sofrimento no olhar espírita e no olhar budista. Interessante, né? Diz a nossa querida benfeitora: o auto-perdão compreende a posição mental correta a respeito do erro e a satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos males causados, como arrancar-lhe as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. O auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia a clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Quando alguém se perdoa, enfatiza a benfeitora querida, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Eis aí, meus irmãos, agora entendemos de a outra face. Até que, enfim, a gente começou a entender o que esse ser luminoso que esteve entre nós nos propôs. Há 2000 anos ou mais. O que nos moveu, então, foi essa inspiração provocativa e saudável para que fizéssemos essa reflexão. Esta senhora querida é uma antropóloga famosíssima. Ela escreve quinzenalmente na Folha de São Paulo e nos permite compartilhar o seu texto. E aí, numa dessas, partimos do texto dela. Ela até diz que, né, não faz assim textos tão, mas não. Ela é extraordinária. Vocês vão ver como é maravilhoso. Inicia o texto dessa antropóloga. Tem uma foto antiga na tela do computador. Na imagem estou no colo da minha mãe. Minhas mãos seguram um balão de gás. Na minha frente um bolo com 4 velhinhas. Todos os dias antes de dormir e ao acordar, nos momentos que ligo e desligo o computador, observo atentamente a menininha frágil e assustada. Ela tem uma imagem dela com 4 anos, né, no computador. Gosto muito da ideia de ter um dia do perdão no calendário judaico. Alguém lembra como chama a expressão judaica para o dia do perdão? Yom Kippur, né? Nesse dia penso em todas as pessoas a quem eu gostaria de dizer: por favor, você me perdoa? Ao meu marido, por não conseguir ser sempre o melhor de mim mesma, pelas brigas sem motivo, pelas reclamações injustas, pelas exigências excessivas, por ser tão infantil, intensa, tensa e ciumenta, por não ser mais compreensiva, carinhosa e gentil, por não reconhecer o seu valor e não agradecer todos os momentos maravilhosos que vivemos juntos. Amor, você me perdoa? Eu acho que não é o nosso caso, né? Acredito que não seja o nosso caso. Aqui na CEPAL, esse pessoal está no outro nível. A minha mãe, por eu ter saído de casa muito cedo, por ter voltado tão poucas vezes, aqui me pega de jeito, me arrebenta no meio.
por não ter sido mais presente, atenciosa e generosa, por não ter contribuído para realizar os seus sonhos, por não ter dado mais alegria à sua vida tão infeliz. Por que a vida da mãe dela era infeliz? Por não ter conseguido evitar a infidelidade e a violência do marido, pai dela, o sofrimento, o câncer e a morte. Mãe, você me perdoa? As minhas amigas, por ser tão ausente, por ser completamente focada no meu trabalho, por gostar de ficar quieta e sozinha em casa, por ser egoísta e não estar sempre disponível. Amigas, vocês me perdoam? Aos meus leitores e leitoras, por não conseguir ter as ideias inovadoras e brilhantes que gostaria de ter, por repetir alguns temas, por não saber como escrever textos emocionantes que causem algum impacto, provoquem algumas lágrimas e muitas risadas. Vocês me perdoam? Por fim, um abraço em nós mesmos. E ela encerra o texto. Depois de pensar em uma lista enorme, percebi que preciso pedir perdão em primeiro lugar a uma menininha de 4 anos, por ser tão exigente, ansiosa, insegura, perfeccionista, insatisfeita, por não escutar com atenção e dar o carinho que toda criança precisa, por não ir aos médicos como deveria, por não passear, viajar e brincar como gostaria, por não conseguir dormir, por não comer direito, por ter tanta culpa, medo e vergonha, por invejar as meninas que são amadas e felizes. Miriam, por favor, você se perdoa? Aqui está a dama como é hoje, não? Ela é uma antropóloga brasileira, é doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da mesma universidade. É colunista desde 2010 da Folha de São Paulo. É professora convidada da Casa do Saber do Rio de Janeiro. Foi ela que nos inspirou, então, a mergulharmos, a fazer uma ponte com o texto da benfeitora querida. E é uma surpresa memorável que tivemos. Por isso estamos compartilhando. Segundo o acordo, a benfeitora fala em outra obra extraordinária da série psicológica, Autodescobrimento, uma busca interior. Vejam que a proposta é para dentro. Nós estamos indo para... Nada contra fazer a viagem para fora. Nada contra. Mas essa de dentro é a mais importante. E nós vamos ter que fazê-la, sem sombra de dúvida. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa. Traz à baila. O que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão dos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito, com o imediato, natural esquecimento do incidente. Interessante. O nosso querido benfeitor Emmanuel também comparece para nos apoiar, dar uma alavanca nessa história. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma dentro, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. E ele sabe do que fala. Ele sabe do que fala, porque ele mesmo tinha uma encrenca enorme para resolver, né? Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros continuamente, né? Até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós.
Então, quem não tiver esse tipo de imperfeição, pode atirar a primeira pedra. Não? Efetuado o autoexame, a análise interna, não mais nos permitiremos, lembram lá do Pai Nosso, qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina, em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, uma dica do benfeitor extraordinário. Isso ele publicou em 1971, desconhecia o livro. Achamos o livro que chama-se Rumo Certo, publicado pela FEB. Para que exista uma alegria expressiva, meus irmãos, e saudável, num comportamento psicológico maduro, equilibrado, torna-se essencial, o autoencontro. Essencial. Todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que se não integre no cosmo do ser espiritual, tornam-se enfeites da personalidade, adornos, sem influência profunda na emoção, que pode permanecer com risco de insegurança, ou de crueldade, de medo, de ressentimento. É só da boca para fora. E a mudança interna não acontece. Não acontece. À medida que o ser se compenetra da realidade que é, como todos nós, espíritos imortais, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral, graças ao qual processa as dificuldades e desafios, empreendendo a inabordável marcha da felicidade. Mas a gente tinha escutado isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado como acréscimo de misericórdia. A gente fez o oposto. A gente ficou bobo, mergulhou aqui, esquecemos que somos espíritos imortais. A gente engoliu que somos um corpo que tem uma alma e que precisa ser salva por criaturas tão imperfeitas quanto nós. Chega, não? Isso está no Despertar do Espírito, outra dessas obras fantásticas da série psicológica. Senão a gente vai penar muito e ver que tem mais uma dica aqui, do seu Carl Gustav Jung, que a mentora sempre o cita também, Até que nós tornemos consciente, trazemos à baila toda essa estrutura, o inconsciente vai dirigir a nossa vida e nós vamos chamá-lo de destino. Então é isso. Tem que trazer as nossas encrencas que estão nesse nosso porão, que nós empurramos para baixo, e trabalharmos, porque nós nos comprometemos com isso, de nesta existência resolver algumas equações, e estamos continuando a marcar passo nessa situação. Alguém lembra desse senhor, não? E deste, alguém lembra? A nova geração, acho que não, Acho que não. Depois do maior jogador de todos os tempos, o senhor Edson Arantes do Nascimento, este senhor foi o número 2. Manuel dos Santos, o Garrincha. Ele ganhou uma Copa do Mundo para o Brasil com uma perna só no Chile. E aí, o que aconteceu com o nosso querido Manuel? Um dia, tanto o Moacir quanto o companheiro dele, o compositor, fizeram uma música para ele, Balada número 7. E nós tiramos um verso de lá. Suas pernas cansadas correram para o nada e o time do tempo ganhou. Alguém lembra como desencarnou nosso grande Manuel Garrincha? Situação, Ele está aqui porque está dentro do contexto, obviamente. Moacir Franco, extraordinário. Tem coisas maravilhosas, realmente. Mas como fazia música para pensar, foi ficando, aqui. E hoje, cito aqui Raul Teixeira, que ele diz, eu não sei de que inferno saiu isso. Raul Teixeira. Eu me lembro muito bem quando ele disse, E está continuando, cada vez pior ainda, Nosso acordo terceiro. Necessário, meus irmãos, então, que seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador.
Antes, faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados para minimizar-lhes ou anular-lhes as consequências. Mas a gente já tinha escutado isso também. Vinde a mim, vós que estáis atormentados, afadigados, dementes, apedrejados, esquartejados, que eu vos aliviarei. A proposta crística está fundamentada nesse conceito da benfeitora, que está no livro Despertar do Espírito também. Toda vez, meus queridos, que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Mais cedo, mais tarde, aquilo que nós acordamos entre self e ego, vem à tona. Vem à tona. Estão diante de alguém que teimou até os 32 anos, mas não teve mais jeito. Aí uma artrite reumatoide, que é uma lâmina afiadíssima entre os ossos, resolveu a questão. Não era para ser assim, mas, né? Todas as criaturas, vejam que a benfeitora diz, todas as criaturas cometem erro de maior ou menor gravidade. Alguns dos quais são arquivados no inconsciente, mesmo antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outrem. Cedo ou tarde, ressumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. Porque nós estamos sendo reeducados pela infinita misericórdia divina, que nos propõe sempre, no primeiro momento, o amor. Foi disto que aquela alma querida falou para nós 1 hora e pouco. Foi disto, só do amor. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que devem ser enfrentados com serenidade e altivez. Autoencontro, autoanálise, Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam no estado emocional do momento. Razão da proposta crística: atentai, vigiai, orai. Controle total daquilo, inclusive, que pensamos. Porque nós atraímos exatamente pelo teor vibratório do nosso pensamento a companhia boa ou não. Vai depender de nós. Tu me dizes o que pensa e eu te digo a companhia que tens. Rápido. É rápido. Há períodos em que o bem-estar a tudo enfrenta com alegria e naturalidade, enquanto que em outras ocasiões os mesmos incidentes produzem distúrbio e reações imprevisíveis. Nós somos assim mesmo, paradoxais. Há uma expressão da benfeitora que ela diz ambivalência. Ambivalência, Alguém lembra desse cidadão? Olhem só o que ele nos diz, escrevendo aos Romanos. Já Paulo, deixou de ser Saulo, agora já Paulo escrevendo aos Romanos. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que me aborrece, isso eu faço. Olha só, felizes daqueles que chegam nesta conclusão. Estão a caminho de libertar-se dos seus próprios equívocos. E se faço o que não quero, o que acontece? Conflito com a lei, que é boa. E não dá para ir contrária à lei, é bobagem. A lei quer que nós sejamos felizes. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o ego doentio que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha personalidade equivocada, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Os benfeitores dizem que o que nos falta, para não dizer vergonha na cara, eles nos dizem vontade. Falta vontade, Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico.
Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o ego doentio que habita em mim. Então ele já tinha, ele próprio, Paulo, lutando com isso, né? Ele próprio. Todos podem errar, diz a querida benfeitora. E isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Arrependamo-nos, meus queridos, seja aqui, seja onde estivermos. O arrependimento é fundamental para o passo seguinte, que é a expiação, é a reflexão, não deveria ter feito, não podia, mas depois vai e repara, porque senão não tem jeito, né? Muitos males produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos seus efeitos danosos. Uma reflexão em torno da humanidade, de que cada qual é possuidor, permitir-lhe a entender que existem razões que o levam a reagir quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar, a fazer o mal quando lhe cumpriria fazer o bem. Nós temos sempre a opção diante de nós, né? Sempre nós temos essa opção. A decisão será sempre nossa. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Porque aquele que não respeita a si próprio, não respeita ninguém, sem sombra de dúvida. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. Fazei como eu fazia quando eu estava na terra. Todos os dias antes de dormir, Santo Agostinho fazia um balanço ético-moral. Qualquer coisa que ele descobrisse que não estava de acordo, logo em seguida, na primeira oportunidade, ele reparava. E aí ele diz, foi assim que aprendi a me autoconhecer, né? Além disso, o auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila, né? Sem sombra de dúvida. Continua a nossa benfeitora nos acentuando que todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se do cipós constrangente do remorso. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável que todos nós buscamos, surge o desafio do perdão ao próximo. Aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz, né? Se eu realmente também, de vez em quando, dou as minhas escorregadas, eu deverei dar o direito ao outro também, no meu semelhante, né? Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro perseguidor está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Nós temos certeza absoluta, convicção plena de que pisado na peçonha, na aranha, na serpente, ela não me morde mais. Mas o ser humano não é a mesma direção, né? Mediante esse enfoque surge um sentimento de compaixão que se desenvolve diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que ele se encontra. Eu posso descer ao nível dele? Posso. A benfeitora diz que tem uma maneira de descer para buscá-lo, trazer para nós, apoiá-lo, ajudá-lo e não vibrar na mesma faixa em que a criatura está, não revidar, porque senão eu serei igual a ele que já está num sofrimento atroz, é infeliz. O célebre cientista norte-americano Booker Washington, que sofreu perseguições inomináveis pelo fato de ser negro e que muito ofereceu à cultura e à agricultura do seu país, um benfeitor daquela sociedade, asseverou com nobreza: não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Olha só, descer nível, né?
Desejava dizer que ninguém deve aceitar a ojeriza de outrem, o seu ódio e o seu desdém, a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade. Permanecer acima da ofensa, não se deixar atingir pela agressão moral, constitui o antídoto para o ódio de fácil irrupção. Aqui está a receita, né? Aqui está, bem claro para nós. Sem dúvida, existem os invejosos, que se comprazem em denegrir aquele a quem consideram rival, por não poderem ultrapassá-lo. Já que eu não consigo atingir o patamar dele, vou tentar trazer o meu, né? Também chamei os odientos, que não se permite acompanhar a ascensão do próximo, optando por criar-lhe todos os embaraços possíveis. São numerosos os poltrões que detestam os lidadores, porque pensam que os colocam em postura inferior e se movimentam para dificultar-lhe a marcha ascensional. São incontáveis aqueles que perderam o respeito por si mesmos e autorrealizam-se, equivocam-se, agredindo os lidadores do dever e da ordem, a fim de nivelá-los em sua faixa moral inferior. Bobagem, bobagem. A proposta evangélica, a proposta crística é: quem estiver no telhado, não desça. Aquele que perseverar até o fim, iluminar-se-á, atingirá realmente o objetivo. Então não adianta, né? Não adianta. Deixa que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os na lã da misericórdia. Quanto gostaria que assim fizessem contigo, caso ainda te detivesse na situação em que eles estagiam. Perseverás, diz a benfeitora, que um sentimento de compreensão, embora não de conivência com seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante sem que te perturbes. Mas é preciso realmente, né, ser firme, ser forte. Sob a acicate desses infelizes, aos quais tenho o dever de compreender e de perdoar, porque não sabem o que fazem, ignorando que a si mesmos se prejudicam, seguirás confiante e invencível no rumo da montanha do progresso. Maravilha, né? Ninguém escapa na terra, acentua a benfeitora, aos processos de sofrimento infligido por outrem. Ninguém. Em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita, ainda a ser constituída por espíritos em fases iniciais de crescimento intelecto-moral, nós estamos mais perto da origem do que do destino. Mas sem dúvida, dá para ver, dá para notar, né? Não te detenhas porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Chegarás ao termo da jornada vitoriosamente. E é isso que importa, meus irmãos. Eu não preciso vencer ninguém. Eu tenho que vencer a mim próprio. A mim próprio. Já te lembraste de pedir força para vencer-te a ti mesmo? Os benfeitores têm nos dito. Nas preces, a gente pede tudo, menos as forças para vencer a si próprio, as nossas más inclinações, né? Solon também comparece, colaborando com a nossa exposição, grande filósofo grego. Ele diz uma coisa que eu não sei, me parece que, não sei se Solon está falando hoje ou estava falando aqueles tempos atrás. As leis são como as teias de aranha que apanham os pequenos insectos, vejam que está no português de Portugal, e são rasgadas pelos grandes. Será que acontece isso? Será que acontece? Vamos ver por quê. O eminente sábio da Grécia, Solon, costumava dizer que nada pior que o castigo do tempo. Pedro, deixa que te incomodem, eles viverão, Pedro, e tu também. Jesus se reportava que a coisa ia continuar, entendeu? E o Pedro preocupado, porque caluniavam, o quê? Jesus, deixa, eles vão viver, Pedro, né? Referindo-se às ocorrências inesperadas e inevitáveis da sucessão dos dias. Sem mais, sem menos, me aparece um negócio, né? Nunca se sabe o que irá acontecer logo mais e como se agirá.
Mas isso Cristo cósmico tinha dizendo para nós: tu não sabe a hora que o ladrão bate na tua porta. Já tinha falado. Agora a compreensão é outra, né? Vos ensinará todas as coisas, lembram? E vos fará recordar o que vos tenho dito. O Consolador. Está lá, né? Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. Conheço no nosso movimento uma mãe que trabalhou anos até que conseguiu perdoar o assassino do filho dela. Conheço ela está livre, está leve, linda, porque perdoou. Mas foram anos de sofrimento, né? O problema será sempre de quem erra, meus irmãos, jamais da vítima que se depura e se enobrece. Como é que nós ficamos, né? Finaliza o texto, a benfeitora faz uma análise daquele encontro memorável, né? Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais. Bota diferente nisso. Bota diferente nisso. A astúcia e a soberba num, a sua glória mentirosa e a sua fatuidade desmedida. Já lavar as mãos, não tem nada a ver com isso, é bobagem. Bobagem. Ele era segurando o emprego dele. Era funcionário público. Estava segurando o emprego dele. Na frente do governador espiritual do planeta. Deveria beijar os pés do Cristo, embora Jesus não se propunha a isso. A humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda no outro, que era superior ao biltre representante do poder terreno de César. Covarde, pusilânime, Pilatos não lhe viu culpa, mas não o liberou, porque estava embriagado de ilusão sensorial, lavando as mãos em torno da sua vida, porém não se liberando da responsabilidade. Aonde? Na consciência. Eles viverão, Pedro, tenho certeza absoluta. E para onde for, levaremos, meus irmãos queridos, o nosso céu e o nosso inferno. E quando nós saímos daqui, a nossa alegria aumenta 100%, em compensação, a nossa desgraça também. Então é melhor a gente pensar muito bem enquanto estamos no caminho. É isso a proposta cristã, né? Estoico e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de quê? De perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. Só isso. Perdoa, pois, diz a benfeitora, e auto-perdoa-te. Ela conclui o capítulo 7 desta obra iluminada, chamada Iluminação Interior. Considerações finais, que nós chamamos de dúlcidas brisas amenas aos nossos corações. Vai falar agora o nosso poeta favorito, que também publicou 4 obras magistrais pelas mãos dessa alma querida que esteve conosco anteontem, naquela iluminação que eu nunca vi tanta luz, nunca vi. A misericórdia divina nos permitiu ver algo que nós nunca vimos. Ainda bem, Cascavel precisava disso mesmo. Precisa. Diz o nosso querido benfeitor Rabindranath Tagore: a voz do cantor solitário ondula no vento e passa. As vozes da multidão em torvelinho agitam paixões, tumultuam e passam. O arauto do rei passou no seu carro de ouro, chamando a atenção das virgens noivas que somos nós, para que escutassem a canção: amai-vos uns aos outros. Untasse os cabelos de óleo e acendessem as lâmpadas ao chegar da noite. É débil a voz do cancioneiro da solidão, na garganta da distância debruada de sombras e rubor do crepúsculo. As bailarinas ociosas correm pelas ruas da aldeia, adornada de flores e laranjeiras perfumadas, procurando o festival do noivado que não fruirá.
Quando chega o bem-amado, que todos esperam, dorme a cidade, só não dorme, ronca. As virgens noivas gastaram o lume e a multidão se dispersou. Optamos por César, meus queridos, e esquecemos das coisas de Deus. Fizemos uma opção equivocada. Há tempo ainda, há tempo. Quase num ócio exaurida, a canção do amor insiste em modular os ouvidos entorpecidos do mundo, a sonata da esperança. Vem hoje trabalhar na minha vinha. Esta voz me incomoda, meus queridos. A gente nem dorme mais. Pobre gente, filha dos filhos da paixão. Isso aqui é para gravar para sempre no nosso inconsciente. Que perdeu a oportunidade de gravar na alma a perpétua aliança do amor não fruído, para gozá-lo por todo sempre, no infinito além do tempo, no incomensurável do espaço. Olha o que a gente deixou para trás. Aguarda, cantor solitário, agora a segunda opção, que a trágica melodia do sofrimento vergue o arco dos sentimentos do povo e as virgens noivas da harmonia se purifiquem outra vez para desfrutarem do banquete feérico da inapagável luz que proporcionas. Estesia, obra-prima, obra-prima. Ele nunca fala o nome Jesus, mas ele adjetiva o Cristo cósmico como ninguém, né? Há 2000 anos, pregado numa cruz, e ele ainda coloca algo surpreendente para nós, para gravar. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Passaram-se 18 séculos e novamente, através do Consolador prometido, ele se materializa entre nós. Perguntaríamos a nós mesmos: hoje, será que já sabemos o que estamos fazendo? Queridos irmãos, nossa imensa gratidão pelo carinho, pela ternura que nos deram nesta noite, esperando do fundo do nosso coração que tenhamos contribuído com alguma coisa que possa realmente nos permitir refletir em torno do perdão e do auto-perdão. Valerá a pena, sem sombra de dúvida.